E como que eu posso medir o desempenho das minhas campanhas? Tá? Juliana Xavier, boa tarde, seja bem-vinda a mais uma aula nossa. Como que eu posso medir? Aqui a gente colocou algumas métricas. Né? Lembrando, o que é uma métrica? Métrica é o local onde você vai, dentro da campanha, analisar o resultado. Então, por exemplo, eu entrei na minha campanha e vi lá que eu tive 10 cliques. Esses 10 cliques é uma métrica. Eu entrei na minha campanha e vi que tive 10 conversões. Essas 10 conversões é uma métrica. Eu olhei na minha campanha e vi que tive 50 de alcance. Isso é uma métrica. Então, tudo isso é uma métrica. Essas ações que eu consigo medir são consideradas métricas. Então, as métricas são fundamentais para eu poder melhorar o desempenho das minhas campanhas. Então, você tem lá métrica de tráfego, né, que é o número de visitantes que chegam no seu site, no seu blog, na sua rede social, no seu WhatsApp e assim por diante. Impressão é a quantidade de vezes que os anúncios são exibidos. Então, por exemplo, você tem duas métricas que são que a gente utiliza para explicar a impressão, que é a métrica de alcance e a métrica de impressão. Então, você tem a métrica de alcance e a métrica de impressão. A métrica de alcance é a métrica de quantas pessoas viram o meu anúncio. Então, meu anúncio foi visto por 30 pessoas. Essa é a métrica de alcance. E a métrica de impressão é a quantidade de vezes que o meu anúncio apareceu. Por exemplo, você pega ali a Juliana, eu impactei a Juliana. Eu tenho um alcance, a Juliana. Só que a Juliana viu o meu anúncio 10 vezes. Então, eu tenho um alcance e 10 impressões, visto que o meu anúncio apareceu para ela 10 vezes. Então, sempre que o meu anúncio aparecer, nós chamamos de impressão. Por isso que sempre você vai ter mais impressões do que anúncios, do que alcance. Sempre mais impressões do que alcance. Uma situação legal também, que se tem falado bastante, hoje você vê comumente aí dentro das redes sociais, nas ferramentas de tráfego como um todo, são as impressões visíveis. Então, por exemplo, eu entro aqui no site da Globo. Vamos pensar que o anúncio do Almir Fagundes, que está aqui no chat, apareça no site da Globo. Só que o anúncio dele está lá no rodapé. O anúncio dele está lá no rodapé. Pelo fato de eu não rolar a página, eu fiquei só na página inicial da Globo. Pelo fato de eu não rolar a página, o anúncio do Almir não vai aparecer. O anúncio do Almir só vai contar como impressão se eu rolar a página e o anúncio do Almir aparecer na minha tela. Nesse caso, eu tenho uma impressão visível. Tá? Então, a impressão visível, que é um termo mais comum agora utilizado, é quando o anúncio de fato aparece na tela do usuário. Cliques, né, que é o número de vezes que as pessoas clicaram no anúncio. Custo por clique é o CPC. Então, por exemplo, eu pesquisei aqui no Google celular Samsung. E o primeiro anúncio que aparece aqui na pesquisa, sem contar o shopping, é o da Samsung. Tá? Então, o primeiro anúncio que aparece aqui é o anúncio da Samsung. Esse anúncio aqui se diz que ele teve uma impressão. O anúncio apareceu, se diz que ele teve uma impressão. Mas nesse momento, ele não está sendo cobrado. Ele só vai ser cobrado se alguém clicar. Então, você só paga por clique, no caso da rede de pesquisa do Google. Tá? Então, esse é o custo por clique. Você só paga se as pessoas clicarem. Em termos de otimização, essa opção de pagamento, depois a gente vai voltar nesse assunto, é muito usual quando o seu objetivo é gerar negócio. Meu objetivo é remarketing, meu objetivo é vendas, meu objetivo é leads. Então, para esse tipo de objetivo, onde você espera uma ação para o usuário, o método de pagamento CPC é sempre o mais recomendado. Em seguida, você tem ali a taxa de cliques, a quantidade de cliques que você teve em relação à quantidade de vezes que você apareceu. Então, eu tive lá 100 impressões no Google, 100 impressões. Dessas 100 impressões, eu tive 20 cliques. Logo, se diz que minha taxa de clique é de 20%. Então, é a quantidade de cliques que você teve em relação à quantidade de vezes que você apareceu.
Esse é a taxa de clique, esse é CTR. Leads gerados também, né? O número de leads gerados é uma importante métrica para você analisar. Número de vendas, é claro que isso pode variar de negócio para negócio. Não pode ser que o negócio do Luiz Girard seja leads, então, obviamente, o negócio dele uma das principais métricas é lead, e o negócio do Paulo Simões seja vendas. Então, a métrica, uma das métricas principais que ele vai utilizar é a métrica de vendas. E, claro, né, uma das principais métricas que você tem é a métrica de retorno sobre investimento. É a métrica de ROI. É a métrica onde você precisa entender financeiramente se o seu trabalho de tráfego está compensando ou não. Então, será que está valendo a pena eu fazer esses investimentos? Então, você vai lá e faz um investimento no Facebook, no Google e no Taboola. Qual desses três está te dando melhor desempenho? Ok? E aí você tem desempenho em relação à conversão, em relação a custo por conversão e principalmente a ROI, onde você vai entender se, apesar deles estarem vendendo e terem um bom CPA, um custo por conversão, se está sendo lucrativo. Então eu preciso saber se existe lucratividade nas minhas campanhas e, num segundo momento, se aquele lucro de fato está compensando fazer. Então, por exemplo, fiz lá uma campanha e meu produto é R$100. Então a receita é de R$100. A receita é de R$100. E aí eu estou gastando R$70 entre custos fixos e custos variáveis. Coloque-se nesse custo variável o trabalho, né, o custo do tráfego. Né? Então, para cada R$100 de receita, eu tenho R$30 de lucratividade. Então, se eu estou gastando R$10, ok? E estou tendo R$30 de lucratividade, quer dizer que eu tenho um ROI de 3. Eu tenho R$3 de lucro para cada R$1 investido. Então, você precisa entender a lucratividade das suas campanhas. E qual é a plataforma que te gera a melhor lucratividade, tá? A escolha das métricas a serem monitoradas, obviamente, depende dos seus objetivos. Mas a gente sempre coloca como principais aqui a conversão e o CPA. Coloco também o ROI. Ok? Mas essas duas aqui, ó, conversões e CPA, são métricas que você consegue acompanhar em qualquer plataforma de tráfego. Tá? Essas são as duas principais em qualquer plataforma de tráfego que você vá utilizar.